Fala galera, tudo bem? Bora fazer o dever de casa aqui, ó. Página 27. Vou fazer todos os deveres, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer da página 27 até a página 127 até a página 136, ok? Então bora lá. Página 127, exercício número 5. Uma força de módulo 10 newtons e outra de módulo 12 são aplicadas simultaneamente a um corpo. Qual das opções abaixo representa uma possível intensidade dessa resultante? Então imagine o seguinte, eu tenho uma força F1, que o módulo dessa força é 10 newtons, o módulo dessa força é 10 newtons, e eu tenho uma força F2, que o módulo dessa força é 12 newtons. Qual é o valor máximo possível para a soma dos dois? Se eu pegasse F1 e somasse com F2, qual é o valor máximo possível que isso daqui poderia ter? Concorda que é quando esses dois estivessem no mesmo sentido, e aí o módulo deles se somam, concorda? E aí nesse momento, o módulo, vamos chamar isso aqui de vetor resultante. Vetor resultante é a soma desses dois. Concorda que o módulo do vetor resultante teria o seu valor máximo, que seria, caso os dois estivessem no mesmo sentido e na mesma direção, ele teria em módulo o valor de 22 newtons. E quando que seria o valor mínimo? Seria quando um estivesse numa direção e o outro os dois estivessem na mesma direção, mas sentidos opostos. O que acontece? Vai gerar um vetor resultante agora de módulo quanto? A subtração dos dois, 12 menos 10, isso dá 2 newtons. Então qualquer resposta que tenha entre esses dois valores vai estar possível. 0 está entre 2 e 22, vou colocar assim, ó, módulo do vetor resultante da soma de F1 mais F2 tem que ser qualquer valor entre 2 e 22. Porque o maior valor possível acontece quando eles estão na mesma direção e mesmo sentido, e o menor quando eles estão na mesma direção em sentidos opostos. Então, com certeza, a resposta tem que estar entre esses dois valores, se eu fizer uma soma de F1 e F2, já que eu não sei qual é a sua direção e seu sentido. Tudo bem? Isso daqui não está no intervalo. Opa. Deixa eu voltar aqui. Essa primeira opção não está no intervalo, a segunda também não, a D também não, e aqui também não. Essa é a única possibilidade, ok? Próxima questão. Num trecho de estrada sem calçamento, um veículo está atolado na lama. Para tirá-lo daí, um guincho aplica no veículo com um cabo de aço uma força de 150 newtons. Com base nesse texto, analisa as afirmativas. As informações contidas nessa igualdade está equivocada. Então, galera, quando ele fala força F é igual a 150 newtons, concorda que ele usou simbologia de vetor? E vetor não pode ser composto apenas de módulo. O vetor é composto de módulo, direção e sentido. Na hora que ele usou símbolo de vetor e falou que isso era igual a 950 newtons, ele só falou o seu módulo. Então tá errado. Se ele quisesse falar o módulo, ele tinha que colocar assim, ó, F1, ou se ele quisesse colocar o símbolo de vetor, ele tinha que colocar as barras do lado para significar módulo. Então, esses dois símbolos é o símbolo que a gente usa para módulo, tudo bem? Então, o módulo dos dois aqui é 950 newtons, e não o vetor, tudo bem? É o módulo do vetor. Por isso a afirmativa está correta, porque realmente está equivocado o que ele falou. A partir do instante em que o veículo começa a ser deslocado, a força aplicada pelo cabo de aço é a única força que age sobre o veículo. Então, ele não está dentro de um atoleiro, ele não está dentro da lama. Concorda que na hora que o veículo começar a se deslocar, que é o que ele fala no item, a única força que vai agir não é a força do cabo, afinal, vai ter força de atrito, haverá força peso, porque todo corpo que tem massa possui peso. Então essa afirmativa com certeza está incorreta, porque ele esqueceu de levar em conta as outras forças que agem sobre o corpo. Tudo bem? Vamos aqui para esses próximos itens aqui, as próximas questões. Então, bora lá. Ele falou nessa questão que existem três forças. Força F1, força F2, força F3. E aí ele fala que o módulo da força F1 vale 5 newtons e o módulo da força F2 vale 20 newtons. Ele quer saber qual o módulo da terceira força, sabendo que ele quer que haja equilíbrio, ou seja, se ele quer que haja equilíbrio, ele quer então, portanto, que a soma das três forças
vetorialmente a soma delas é igual a 0. Tudo bem? Se a soma dos 3 vetores dá 0, quer dizer que se eu colocar os 3 em fila, eles têm que voltar para a origem, não é? Eles têm que, por exemplo, quando eu boto 3 vetores em fila, concorda que eles têm que sair e voltar para a mesma posição para que o resultado dê 0, porque o resultado é do início até o final da fila. Se o início e o final da fila for na mesma posição, a soma dos 3 vetores dá 0. Então essa é a condição para que a soma dos 3 dê 0 e ele esteja em equilíbrio. Todos eles têm que sair do mesmo ponto e voltar para o mesmo ponto. Então qual é o valor da força F3? A terceira força. Sabendo que isso aqui é F1, isso aqui é F2. Qual deve ser o valor da força F3? Então, aí a gente tem que pensar. Qual é o valor máximo e o mínimo que essa força pode ter? Pensa comigo o seguinte, concorda que o valor máximo que o F3 pode ter é quando F1 e F2 estiverem esticados assim, bem esticados ao ponto de que F3 vai ter que ser exatamente a soma dos dois quando estão na mesma direção e sentido para que a soma dê 0. E qual o menor valor possível para F3? É quando F2 está numa direção, F2 é maior do que F1, e F1 está em outra, ou na mesma direção, mas sentido oposto, e aí o valor mínimo que o F3 pode ter é que quando você coloca em fila, no caso aqui eu coloquei uma fila que pode confundir vocês, então deixa eu apagar. F1 é o menor deles, né? Eu vou colocar em fila. F1, menor deles. Qual o menor valor que o F3 pode ter? É quando os dois estiverem em sentidos opostos. F1 está para a direita, F2 está para a esquerda, F2 tem 20 newtons. Concorda que o F3 tem que sair da ponta do F2 e voltar para a origem do F1, porque se isso não acontecer, o início e o final da fila não vão estar no mesmo local? E para que dê 0, concorda que o início e o final da fila tem que estar no mesmo ponto para que a soma dê 0? Então, portanto, qual deve ser o valor da F3, o valor mínimo, e qual deve ser o valor máximo da F3? O valor máximo da F3 é quando ele for exatamente a soma de F1 mais F2, que é 25. Tudo bem? Então, o máximo de F3 vai acontecer quando o seu módulo valer 25, que é a soma do 20 mais o 5. E qual vai ser o mínimo do F3? Vai ser quando o seu módulo valer exatamente F2 menos F1, que isso dá 15 newtons. Tudo bem? Então F3 tem que ter valores entre 15 e 25, que é exatamente o gabarito aqui. Claro para todos? Então bora lá. Questão número 11. Então bora lá, ele perguntou qual é a intensidade da força quando duas forças de mesma intensidade possuem entre si um ângulo de 60 graus. Então bora fazer. Imagine duas forças, eu vou apagar aqui da outra questão, vou apagar, bora imaginar duas forças F que têm entre si um ângulo de 60 graus, tudo bem? Duas forças iguais F que possuem entre si um ângulo de 60 graus. Como é que a gente vai fazer essa soma? Vou chamar isso aqui de F1, isso aqui de F2. Eles são iguais em módulo. Não, vou deixar só F mesmo, já que são iguais. Então vou pegar aqui ó, e decompor numa direção, decompor na outra, porque não se soma vetores quando um está inclinado. Os dois têm que estar na mesma direção ou direção perpendicular para poder somar, certo? Eles têm que estar alinhados com os eixos para que eu possa somar. Então esse daqui é o Fx, esse daqui é o Fy, e em vez de eu somar F com F, em vez de eu somar esse F com esse F, o que eu vou fazer na verdade é somar as componentes do F mais esse segundo F. Entendeu? Em vez de eu fazer F, faltou isso aqui em todos os vetores. Em vez de eu fazer F mais F para calcular a soma dos dois vetores, eu vou fazer no lugar de um dos F's, eu vou substituir por Fx mais Fy. E depois eu vou fazer mais F, que é o que vem daqui. Claro para todo mundo? Então, quanto vale Fx? Concorda que Fx é a componente que está com o ângulo de 60 graus? Então Fx vale, módulo de Fx vale vetor F vezes cosseno de 60 graus. E cosseno de 60 graus vale meio. Tudo bem? E Fy, qual é o módulo dele? É o vetor F vezes o seno de 60 graus, que vale raiz de 3 sobre 2. Logo,
Se eu simplesmente chegar aqui e apagar o vetor f e deixar apenas suas componentes no seu lugar, que é o nosso objetivo, a gente vai ter aqui um vetor que tem módulo igual a f, que é o vetor f. Fx tem módulo igual a f sobre 2, tudo bem? Que vem daqui, ó, f vezes meio. E o vetor aí, fy tem módulo igual a raiz de 3 sobre 2, tudo isso vezes f. Esse é o valor do fy, que está bem aqui. Claro para todos? Então é só somar. Bora lá. Como a gente vai fazer? Como nas outras questões que eu fiz exemplo de sala sobre decomposição de vetores. Eu fiz um vídeo fazendo os exemplos que deveriam ter sido feitos em sala e já postei no YouTube, claro? Então bora lá. A gente vai somar na direção x e depois vai somar na direção y. No caso, só tem um vetor, então a gente não precisa fazer nada. A gente vai simplesmente fazer a soma dos vetores na direção x. E a soma vai dar quanto? Quanto é f sobre 2 mais f? Concorda que é meio f mais 1f? Isso é 1f meio? Então, é a mesma coisa de ter na horizontal, a soma desses dois vetores é 1f meio, 1,5f. E aqui eu vou ter f vezes raiz de 3 sobre 2. 1,5 eu posso vir aqui e 1,5 é a mesma coisa que 3 meios de f. Tudo bem? 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Agora é só resolver essa soma vetorial. Concorda que é só pegar esse vetor e encaixar bem aqui em fila e aí fazer do início ao final da fila. Esse é o resultado da minha soma vetorial. Botei aqui o resultado dos vetores na direção horizontal, aqui o resultado dos vetores na direção vertical, que é isso daqui. O resultado vai dar este vetor. Claro para todo mundo? Então, vou pegar esse resultado aqui, trazer para cá. E o resultado é só fazer Pitágoras, ok? Vou apagar isso daqui, está evitando, mas está atrapalhando. Então bora. R ao quadrado é igual a R raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais 3 meios de F ao quadrado. Tudo bem? Aqui vai dar R ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 4, mais 3 ao quadrado dá 12. Tudo bem? Ou 3 ao quadrado, 12, ó, já estou lá na frente. 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes... Opa, aqui não é R, obviamente. É 3, raiz de 3 sobre 2 de F. Claro? Então, continuando. Estou fazendo essa parte aqui. 3 ao quadrado. Quadrado tem que fazer quadrado em todo mundo. Então, ficou 3 ao quadrado é 9 vezes F ao quadrado. Faltou consertar o F aqui nessa parte. F aqui dividido por 4. Então, aqui deu 3 mais 9, 12 vezes f ao quadrado sobre 4. 12 com 4 é a mesma coisa que 3. Então, r ao quadrado é igual a 3f ao quadrado. Portanto, tira a raiz dos dois lados, r é igual a raiz de 3 vezes f. E essa é a resposta da nossa questão. Qual R, lembrando, é o resultado da soma desses dois vetores, esse com esse, sendo que os dois são os resultados na direção horizontal e vertical da minha questão. Claro para todo mundo? Então, o resultado da letra A é raiz de 3 vezes F. E qual a força resultante quando o ângulo entre eles for 180 graus? Se for 180 graus, quer dizer que é um para um lado, outro para o outro. Como são duas forças de mesmo módulo, elas vão se anularem e, portanto, dará 0. Claro? E essa foi a página 127. E aqui, bora para a página 130 e ler a questão número 3. Na página 130, ele fala que existe uma criança que empurra um bloco com a força de 30 newtons e ele se move com velocidade constante. Aí você para. Pô, se a velocidade é constante, qual é a aceleração? É 0. Se a aceleração é 0, pense naquela fórmula. Força restante é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Se a força restante é 0, se a aceleração é 0, qual é a força restante? Também vai ser 0, correto? Se isso aqui for 0, aqui também vai dar 0. Por quê? 0
0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Ok? Então, se a força resultante é 0, quer dizer que o meu bloquinho, essa caixa, que está sendo empurrado com a força de 30 newtons, com certeza para a força resultante dar 0, quer dizer que ela sofre uma força para o outro lado, ou para a mesma direção, mas sentido oposto, de mesmo modo, para poderem se anular e a força resultante dar 0. Então, quando ele pergunta qual a força de atrito ao movimento, força de atrito é a força que está contrária ao movimento, que está me atrapalhando e mantendo ele em velocidade constante, ou seja, movimento uniforme. E ele tem que ter o mesmo valor da força que está sendo aplicada para que a força restante dê 0, portanto, 30. Agora, número 4. Se uma bola colocada em movimento circular sobre a mesa, ela é mantida nessa trajetória por uma linha presa ao centro dela. Se a linha arrebentar, como será o movimento da bola? Galera, como eu falei, por exemplo, nessa foto, ó, a bola está com a velocidade tangencial à trajetória. Quer dizer o quê? Sua velocidade está no sentido do movimento naquele instante. Se eu arrebentasse o barbante bem aqui, ele manteria se movendo nessa direção. Ok? Ele sairia, nos termos técnicos, pela tangente, porque essa direção que eu desenhei aqui é a direção tangente à reta. Claro para todo mundo? Então, bora lá, questão número 5. Questão número 5 é simples. Ele pergunta qual a intensidade da força resultante, que atua no corpo no intervalo de 2 a 6. No intervalo de 2 a 6, concorda ser um gráfico de velocidade? Concorda que do instante 2 até o instante 6 a velocidade não se altera, é sempre em torno de 20? Se a velocidade não se altera, qual é a aceleração? 0, porque a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Portanto, qual a força restante? A força restante vai dar 0. Isso é a força que ele pergunta. Tudo bem? Qual a força restante no corpo durante esses instantes? Se a aceleração é 0, a força restante é 0. Então, próxima página. Página 133, ele pergunta: considere as afirmativas citadas abaixo. Verifique-as quanto à sua veracidade. Então, bora lá, galera. Primeira afirmativa, ele fala: a resultante, que é igual a massa vezes aceleração, produz um corpo de massa. Produz num corpo de massa m uma aceleração a na mesma direção e sentido da resultante e de intensidade proporcional a r. Sim, a resultante tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Tudo bem? Como eu expliquei em sala, massa vezes aceleração, produto escalar vetor. Como direção nunca muda e o sentido também não irá mudar, porque a massa é sempre positiva, então eles têm a mesma direção e sentido. E, portanto, ele é diretamente proporcional ao R, segundo a fórmula, pois é uma multiplicação para gerar o R. Então, se um aumenta, o outro também tem que aumentar. Eles são diretamente proporcionais. Ok? Afirmativa 1, então, está correta. A 2. Força de ação e reação tem resultante nula. Aí você começa a pensar, resultante? Então ele está querendo somar ação com reação? Provocando sempre equilíbrio no corpo em que atuam. Completamente errado, porque ação e reação não podem ser somados, eles não podem entrar em equilíbrio, porque eles agem sobre corpos distintos. Então é errado. Tudo bem? Então, número 3, um corpo que permanece em repouso quando um corpo pode permanecer em repouso solicitado por forças externas? Pode. Basta estar parado e sofrer duas forças de mesma direção em sentidos contrários. Com o mesmo modo, ele continuará em repouso devido a forças externas ainda, mesmo solicitado por forças externas. Então, o item 3 está correto. Item 4. A partir do princípio fundamental da inércia, resultante é igual a massa vezes aceleração. Podemos considerar que um newton é a intensidade de uma força que, ao agir sobre um objeto de massa 1 kg, manifesta uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado. Pensa, se eu substituir a massa por 1 kg e a aceleração por 1 metro por segundo quadrado, a multiplicação dos dois vai dar 1, não vai? Então vai gerar sim uma força de módulo igual a 1 newton. Mas ele vai gerar na sua direção e no sentido contrário? É errado, porque a força e a aceleração têm mesma direção e mesmo sentido, e não sentido contrário. Claro? Então, questão número 2, feita. Então aqui, ele fala o seguinte, que eu tenho um corpo de massa 1.512 kg que estava a determinada velocidade. Então ele aciona os freios e demora 1,2 metros para parar.
Encontre a força aplicada ao carro em newtons até atingir o repouso. Bem, a gente pode tentar calcular qual é a aceleração média que ele teve para conseguir frear. Como a gente vai calcular qual a aceleração média que ele teve? A gente vai imaginar que a aceleração é constante e vai aplicar a fórmula de movimento uniformemente variado. Lembra que ela possuía 3 fórmulas? E uma delas se chamava Torricelli? V igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Lembrem-se, essa matéria tem tudo a ver com movimentos. Por quê? Porque na lei de Newton tem o quê? A aceleração. Então é importante saber as fórmulas para saber como calcular a aceleração. E a aceleração só tem no movimento uniformemente variado, que a gente estudou até agora, claro? Então, para ele parar, a velocidade final dele tem que ser quanto? 0. Qual é a velocidade inicial? 16,7 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração vezes. Qual é a variação de espaço necessária para ele frear? Aqui na questão fala 1,2 metros. Se você resolver isso daqui, ele vai dar exatamente menos 116,2 metros por segundo ao quadrado. Isso é a aceleração que o corpo tem que ter, negativa. Por quê? Porque a gente adotou a velocidade inicial como positiva, então a aceleração vai dar negativa, correto? Então é isso. E para que calcular a aceleração? Para poder calcular a força resultante aplicada, já que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como a força resultante é igual a massa, que é 15 e 12, vezes a aceleração, que é 116,2. Tudo está no sistema internacional, porque um está em quilos e o outro está em metros por segundo ao quadrado. Essa força resultante vai dar exatamente aproximadamente 1,76 vezes 10 a quinta newtons, que é a unidade de medida de força, ok? Que é aproximadamente o que está escrito no enunciado, 1,8 vezes 10 a quinta, ok? Então, bora para a questão número 6. Então, bora lá, questão 6, ele dá 2 situações e pergunta na letra A intensidade, direção e sentido da resultante das forças. Bem, como F1 vale 5 newtons, vou escrever isso aqui nos dois, e como F2 vale 15 newtons, o que acontece? Bora lá. Na situação B, essa daqui, ele fala que o F3 vale 30 newtons. Qual a força resultante sobre esse corpo? Tem que somar todos os vetores, né? Concorda que tem 2 para a direita, um de 15 e um de 5? Concorda que é a mesma coisa que tem um único de 20 para a direita, que é só somar os dois para substituir eles? E eu tenho que somar um de 20, então, resumidamente, esse exemplo B é somar um de 20 para a direita com um vetor de 30 para a esquerda. Qual é o resultante disso daqui? A direção e o sentido do maior. O valor é o maior menos o menor. Tudo bem? Isso é a intensidade, direção e sentido da força resultante na situação B. Na situação A era mais fácil. Era só somar os dois, porque eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Portanto, a força resultante aqui é igual a 20 newtons. Ok? Depois disso, ele pergunta a aceleração adquirida pelo skate. Bem, é só você pegar força resultante, no caso B, por exemplo, que era esse 10, e só aplicar o módulo da força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é 10, a massa do corpo ele dá em algum lugar aqui. Ele fala bem aqui, ó, a massa é 20, tudo bem? Se a massa é 20, a aceleração vai dar meio, claro para todos. A aceleração é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Isso é a força resultante desse caso. Qual a aceleração desse caso? Qual é a aceleração do caso de cá? Essa força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como a massa é 20, a força resultante é 20, a aceleração vai ser, dividir um pelo outro, 1 metro por segundo ao quadrado. É exatamente o módulo da aceleração. Ok? Então, letra C, a velocidade adquirida pelo skate 5 segundos após o início das ações da força. Concorda que a aceleração vai ser constante? E ele está falando de qual aceleração? A velocidade. Então, vamos pegar qualquer um dos exemplos, né, para calcular a aceleração.
Ele não especificou, então vamos pegar, por exemplo, da situação A, 1 metro por segundo quadrado. A velocidade pelo skate, 5 segundos após a ação das forças. Concorda que, para você saber isso aqui, ó, qual é a velocidade, é só aplicar a fórmula da velocidade função tempo, V igual a V0 mais AT. Tudo bem? A velocidade adquirida pelos 5 segundos após a ação das forças. Como a velocidade inicial era 0 e a aceleração, na situação 1, que é a que a gente está analisando, na situação 1, concorda que a massa é 20 e a aceleração na situação 1 vale 1 metro por segundo quadrado? Tudo bem? Então é só vir aqui e substituir, ok? Então, velocidade inicial é 0, a aceleração é 1 e ele quer 5 segundos após aquele instante. O resultado desse cálculo vai dar 5, já que 0 mais qualquer coisa continua 0. 0 mais qualquer coisa dá exatamente aquela coisa, certo? Que é 1 vezes 5, que é o valor 5. Ok? Isso é a velocidade pelo skate 5 segundos após a ação das forças. Fiz isso apenas para a situação A, mas poderia ter feito para B também. O que ocorre com a velocidade de aceleração do skate a partir do instante que as forças deixam de agir sobre ele? A partir do momento que as forças deixam de agir sobre ele, não há aceleração e, portanto, não há força resultante. É isso. Duas forças perpendiculares. Deixa eu ler aqui. Ele fala o seguinte: duas forças perpendiculares são aplicadas em uma caixa de massa 20 kg. Então essa caixa tem massa de 20 kg e possui duas forças aplicadas sobre ela. Uma de 60 newtons e outra de 80, que são perpendiculares. Então um está na vertical, outro está na horizontal, ok? Não necessariamente estaria na horizontal e na vertical, mas necessariamente eles seriam perpendiculares, ou seja, formariam um ângulo de 90 graus. Quando alguém pergunta qual é a soma dos vetores e eles já estão em 90 graus, o que você faz? É só fazer Pitágoras, porque esse 80 que está aqui, ele pode muito bem estar bem aqui, e o resultado da soma vetorial é do início ao fim da fila. Claro? Então eu vou voltar o vetorzinho aqui para a posição original. Então o resultado vai ser igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Isso é o resultado ao quadrado. E ele vai ser exatamente a união dos dois formando esse desenho. Isso é exatamente a soma vetorial. Ok? Então se você fizer esse Pitágoras aqui, o resultado vai dar 100 depois de tirar a raiz. Ok? Então, ok. Letra A. Qual é a força restante aplicada na caixa? 100 newtons, foi o que a gente acabou de calcular. A aceleração adquirida por ele. Bem, é só fazer que isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Como a massa é de 20 kg, a aceleração vai dar 100 dividido por 20, a aceleração vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Que era a resposta da letra B já também. Letra C, a velocidade da caixa 10 segundos após a aplicação da força. O que você vai fazer? Você quer saber a velocidade após algum tempo. Então, V igual a V0 mais AT. Ok? Velocidade inicial é 0, a aceleração é 5, ele quer no instante 10. Então, vai ficar 0 mais 5 vezes 10, isso dá 50. E acabou. Ok? Vamos para a última página agora. Bora aqui para a última página desse vídeo. Ele fala assim, ó, num dia muito chuvoso, o carro ficou parado, a pessoa, para tentar empurrar o carro, ficou parada dentro do carro e empurrou o painel do carro. Será que o carro foi para frente? Não, porque isso é uma força interna. Se você imaginar o seguinte, ó, imagina a bolinha como se fosse um carro. Existe uma pessoa lá dentro. Essa pessoa empurrou o carro para frente e o carro empurrou ela de volta, ação e reação. Na hora que ela foi empurrar de volta, ela bateu ou ela segurou em algum outro canto do carro, com certeza. E na hora que ela segurou algum outro canto desse carro, ela empurrou o carro para trás também, sem querer. Por exemplo, se você se apoia no banco, segura o banco enquanto empurra o painel com suas pernas para a frente, o ato de você estar segurando o banco significa que você está fazendo uma força sobre ele, que acabará sendo nesse sentido, tudo bem? Então, como você empurra o banco para trás, o banco te empurra para frente. Tudo bem? Essas duas forças aqui em vermelho são forças que atuam sobre o indivíduo. Como elas são iguais, ele está em equilíbrio. Tudo bem? Ele pergunta aqui se o carro se movimenta. A pessoa vai permanecer em equilíbrio e o carro. Se isso daqui é a reação disso
e isso daqui é igual a isso, que é a reação desse aqui, portanto esse e esse são iguais, ok? Se eles são iguais, são forças que agem sobre o carro e não sobre a pessoa, eles se cancelam. Claro? Então o carro se movimenta? Não, porque a força restante permanece zero, tudo bem? Nessa letra B, ele pergunta se é possível João empurrar o carro pelo lado de fora e ele permanecer no mesmo lugar, não adquirindo aceleração. Bem, o carro na teoria poderia permanecer no mesmo lugar? Sim, devido à força de atrito pode ser que ele ficasse parado, mas o detalhe da questão não está aí, está no fato que ele fala que tem uma força de mesma... Perdão, deixa eu ler aqui de novo. Perdão, o texto estava um pouco confuso, não estava nem entendendo exatamente a ideia. A ideia dele é o seguinte, é cair no peguinho aqui. Se João aplica uma força no carro, assim ele não adquire aceleração. Por quê? Porque o carro aplica uma força sobre ele aplica uma força sobre o carro, e a questão está te perguntando se ele não adquire aceleração, pois a força resultante dará zero. Errado, porque um par de ação e reação nunca se anula, porque eles agem sobre corpos distintos, por isso a gente não soma eles, entende? Então, questão número 3. O número total de forças do universo é par ou é ímpar? Obviamente, a quantidade de forças no universo ela é par, porque toda força possui a sua reação, toda ação possui a sua reação, ok? Então, é par a quantidade de forças do universo. Por que as forças de ação e reação não podem ser somadas? Porque elas agem sobre corpos distintos e a gente soma forças para calcular a força restante dentro de um mesmo e único corpo, tudo bem? Quando está em mais de um corpo, a gente não realiza essa soma. Aqui, a questão número 5, ele fala, imagine esse motorzinho nas costas do astronauta, pergunta qual é as direções que ele precisa acionar o vetor, direção 1, direção 2 ou direção 3, ou em qual sequência eles devem ser acionados para que ele saia do ponto A e chegue até o ponto C dessa trajetória. Obviamente, se que ele quer ser jogado para cima, ele tem que empurrar para baixo as coisas. Então ele vai acionar o mecanismo 1. Na hora que acionar o mecanismo 1, por exemplo, ativar uma turbina, um fogo, uma combustão. Essa combustão empurrará o astronauta para cima por reação à explosão. E ao chegar lá no topo, ele precisa frear. E aí ele vai ter que acionar o vetor, a saída 3. Na hora que ele acionar a saída 3, ele vai frear. Então, para andar para a direita, ele vai acionar o mecanismo de saída 2. Tudo bem? Então, bem teóricozinho aqui. Ok? E aí ele pergunta na questão 8. E bora aqui para a questão número 4. Tudo bem? A afirmativa número 1, ele fala o seguinte: a inversão do sentido do movimento da bola após bater no rosto ocorre porque a força aplicada pelo rosto na bola age por um tempo maior que a força aplicada pela bola no rosto. Errado, por eles serem ação e reação, eles vão fazer tudo igual, só com sentidos opostos. Então, o tempo de aplicação das duas forças é a mesma, tudo bem? Ok? Então, por serem para ação e reação, a força que a bola faz sobre o rosto e a força que o rosto faz sobre a bola, nesse jogador de beisebol tomando uma bolada na cara, é ação e reação. Então são duas forças de mesmo modo, mesma direção em sentidos opostos, ok? Então, além disso, eles têm todo o resto igual, eles vão agir sobre o mesmo tempo também, ok? Então o item está errado por causa disso. A força aplicada pelo rosto na bola, estou na afirmativa 2, é maior do que a força aplicada pela bola no rosto. Opa, me perdi. A força aplicada pelo rosto na bola é maior do que a força aplicada pela bola no rosto. Errado. É um par ação e reação essas duas forças. Então elas têm que ser pelo menos em módulo iguais e não uma maior ou menor do que a outra. Tudo bem? Afirmativa 3. A força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola não se anulam. Perfeitamente correto. Se você pudesse somar elas, elas se anulariam, mas na prática elas se anulam? Não, pois elas agem sobre corpos distintos e, portanto, nunca são somadas quando você calcular a soma das forças sobre um corpo.
E item 4, ele fala: a força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola têm mesma direção, mesma intensidade e sentidos contrários. É exatamente isso o conceito de ação e reação, ok? Então, a afirmativa 3 e a afirmativa 4 estão corretas, claro? Então, é isso. E assim a gente acaba esse vídeo da correção das páginas 127 até a página 136.